O Fluminense joga hoje contra o Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu não acredito em cada abertura que eu estou fazendo de pré-jogo, desde o Borussia, passando pelos sul-africanos de Mamelodi e o sul-coreano de Ulsan. O confronto contra os italianos da Internazionale, já saindo da Alemanha e agora chegando até a Arábia. O Fluminense está duelando pelo mundo. O Fluminense quer ser campeão do mundo. Tudo que você precisa saber sobre esse vídeo, sobre esse jogo de hoje, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo, então vem comigo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E vamos lá, cara, vamos falar desse Fluminense Al Hilal que acontece aqui em Orlando. Eu sempre estou tentando gravar a abertura do pré-jogo de lugares diferentes, né? Sempre representando a cidade. Gravei lá em Nova York também, de fora da onde eu estava hospedado, para poder pegar o clima também da galera. Gravei lá em Charlotte também, de um lugar diferente. Aqui eu não consegui gravar dentro da onde está a reunião da galera, porque está muito barulho, mas vim gravar aqui fora, pegando ali os outdoors, etc, para poder ter todo o clima de Orlando. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E vamos lá, cara, vamos abrir falando aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa tático, já direto lá da casa, pra poder a gente ter um pouquinho mais de... E aí eu tô atrapalhando os outros aqui, perdão, sorry. Que agora que eu vi que eu tô no meio da calçada e tô atrapalhando aqui a galera. Mas vamos lá, cara, é emoção, é felicidade, enfim, é um sentimento misto de desespero, misturado com esperança, confiança, misturada com humildade, que o Fluminense precisa ter num jogo como o de hoje. O Fluminense vai enfrentar aqui em Orlando uma quarta de final de campeonato mundial, de Copa do Mundo de Clubes, né? A gente não tá falando de pouca coisa, a gente não tá falando de um jogo qualquer contra um time asiático. Não, a gente tá falando sobre um time que tem um investimento gigante da Arábia Saudita, a gente tá falando de um time que tem uma história, mesmo antes desse investimento, é um time com torcida, com história dentro do país árabe. A gente tá falando de um confronto mundial, eu falo isso, ganhar 7 europeus seria gigante, seria um marco histórico. Mas para ser campeão do mundo, meu amigo, a gente já tem que bater na África, bateu no leste asiático, agora batendo na Ásia, mais ali do Oriente Médio, já batemos na Europa 2 vezes, e vamos assim, o caminho é esse, é isso que a gente tem que fazer. O Fluminense hoje joga e, enfim, a gente pode falar bastante sobre favoritismo. Eu já falei algumas vezes que eu acho que o jogo de hoje é muito igual, é 50-50, qualquer time pode vencer, qualquer time, inclusive, se num deslize do outro, pode abrir uma distância de ganhar por 2-3-0. Eu consigo ver o Fluminense ganhando por 3-0 um jogo desse, abrindo o placar no início, ampliando o placar, marcando forte, jogando bem. Também consigo ver o Fluminense levando 3-0. Pode acontecer, é um jogo onde, pra mim, na minha opinião, não tem favorito. E por que não tem favorito? Porque apesar do Al Hilal ser um time de um país com muito menos tradição de futebol do que a gente, com muito menos conquista do que a gente, eles têm um investimento absurdo que faz com que vários jogadores que têm nível, não, mais alto do que o futebol brasileiro tenham ido pra lá. E a gente tem que respeitar isso, né? Respeitar o Fluminense, exatamente. Ó. Passando a galera aqui também. Eu escolhi um lugar muito ruim pra poder gravar, mas enfim. Então, cara, nesse caso, é o tipo de coisa que eu acho que a gente vai ter que ter noção pra esse jogo. Eu entendo o cara que fala bem assim, pô, se a gente cair pro Al Hilal, eu vou ficar frustrado porque a gente tinha condição de passar. Eu sei. Assim como eu entendo também o cara que tá olhando pra esse jogo e tá falando bem assim, cara, a gente vai enfrentar um time que tem um dos maiores investimentos de futebol mundial para essa temporada. E a gente não uma moleza que a gente tá pegando como se fosse há 10 anos atrás pegar um time saudita. Eu entendo esses dois. Mas hoje, meu amigo, é um jogo sério. Hoje é quarta de final do Mundial. Hoje o Fluminense pode se colocar num lugar onde nenhum outro clube brasileiro já esteve, que é na semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras joga à noite contra o Chelsea. Inclusive, informações básicas sobre esse jogo. O jogo começa às 4 da tarde, tá? Aqui no Camping World Stadium, aqui em Orlando. 4 da tarde no horário do Brasil, 3 da tarde no horário daqui. 4 horas antes a gente já tá ao vivo. Então você aí que tá de casa, meio-dia, já tem conteúdo ao vivo aqui diretamente do Rádio Tricolor, aqui diretamente de Orlando, já no estádio, na concentração da torcida. Então dá essa chance pra gente. No Mundial não estamos podendo fazer uma transmissão no horário do jogo, né? Estamos fazendo o pré e o pós. Mas dá aquela moral pra gente vir aqui fazer todo esse conteúdo. Vem com a gente acompanhar essa transmissão. Beleza? Só um último detalhe. A arbitragem vai ser de um árbitro holandês e que tem muita coisa se falando sobre isso. Esse árbitro já foi acusado pelo Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, que é o time que é rival do Al Hilal. Já foi acusado de ser beneficiado, uma denúncia lá na Liga, na Saudi Pro League.
E eu vi isso acontecendo, enfim, sendo falado muita coisa. Obviamente a gente não tem como apurar muita coisa sobre isso, porque o idioma é diferente, tem toda a dificuldade, as barreiras. Mas assim, e vi muita gente correlacionando também o fato de que o governo, se é que dá pra gente chamar assim, né, o príncipe saudita é um dos que tá bancando esse Mundial através do DAZN, toda uma história muito escusa, etc. E assim, eu entendo a preocupação, eu vejo isso, acho que, né, tem muita coisa no futebol que acontece que a gente nem sabe. Mas vale lembrar, galera, no jogo anterior, o Manchester City abre o placar num jogo em que, pra mim, tinha que ter sido anulado o gol. A bola bate na mão do jogador do Manchester City. Se tivesse um complô para roubar e facilitar a vida do Al Hilal, convenhamos, o gol do City nem teria sido validado. Então, acho que a gente ir por esse caminho talvez não seja o ideal, não. Erros de arbitragem pode acontecer. Graças a Deus, até agora no Mundial a gente não teve qualquer problema relacionado à arbitragem, um detalhezinho ou outro, alguma coisa. Mas, enfim, não vamos por esse caminho. Eu não vou por esse caminho. Você pode ir se quiser, mas eu não vou por esse caminho, beleza? Vamos aí agora com a parte tática, parte do bola e campo aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, vamos falar da parte de bola e campo, como eu tenho feito aqui habitualmente, mapinha na tela e já com os jogadores, e eu gravando aqui em outro cenário essa parte do pré-jogo. Essas escalações que vocês estão vendo aí na tela, é importante já deixar claro isso, são as escalações que os dois times começaram o último jogo. Dessa vez eu não coloquei a escalação provável de cada time já de cara. Principalmente por quê? Porque os dois times devem ter mudanças para esse jogo, né? Você está vendo aqui, por exemplo, o René está suspenso no caso do Fluminense. O Fluminense no jogo passado meteu linha de 3 zagueiros, meteu de certa maneira 3 volantes, mas o Nonato não atuou como um volante clássico, né? Tava várias vezes saindo na marcação da saída de bola da Inter de Milão. O Cano abriu um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Ares um pouquinho mais pelo lado direito, e ele era o cara que pegava o primeiro volante da equipe da Inter, e a gente tinha linha de 5. No caso, sem o René, né? Se a gente fosse só fazer uma substituição padrão, o Fuentes entraria e não muda nada em relação ao René ali, em relação à posição, né? São dois laterais esquerdos. Não sei se o Renato vai assim, né? Vamos falar do Al Hilal também, porque o Simone Inzaghi fez a mesma coisa, jogou o Mundial inteiro com um tipo de formação, e mesmo contra o Real Madrid, e quando foi enfrentar a equipe da Inter de Milão, mudou, né? Eles tinham o Altan Bakhti várias vezes fazendo a zaga com o Koulibaly, o Rubem Neves adiantava um pouquinho, e pro jogo passado mudaram completamente para enfrentar o City. E aí, assim, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: os dois times vão escalar o mesmo time, porque eu acho que tanto o Fluminense quanto o Al Hilal, os dois têm noção, eu não tô falando aqui de torcida, eu tô falando aqui de time, efetivamente, né? Os treinadores e as equipes. Os dois eu acho que têm plena noção de que estão se dando um pouco melhor tendo enfrentado o adversário que vai enfrentar, seja o Al Hilal pensando no Fluminense, seja o Fluminense pensando no Al Hilal, né? Os dois acho que têm plena noção de que é melhor enfrentar esse do que seria de enfrentar o adversário que não passou. Só que, então, o Al Hilal, obviamente, preferia enfrentar a equipe do Fluminense do que enfrentar a Inter de Milão, bem como o inverso também. O Fluminense preferia enfrentar o Al Hilal do que preferia enfrentar o City. Só que o Fluminense tirou a Inter de Milão, o Al Hilal tirou o City. Então, eu quero muito entender que falta de respeito não vai ter, tá? Acho que os dois times e os dois treinadores estão respeitando bastante os dois adversários. Mas é meio nítido que não é igual. Não estamos falando de um cenário igual, né? E aí, então resta saber se os dois times vão montar uma estrutura diferente ou não. Vamos lá, o que o Fluminense pode fazer diferente? Voltar à formação inicial é uma das hipóteses, né? Por exemplo, tirar o Bernal e botar o Hércules, seria uma dessas hipóteses, né? O Hércules entrou na reta final, fez gol, e parece que ele não sai do time por questão de qualidade, ele sai do time muito mais por uma questão de forma de jogar contra a equipe do Al Hilal, no caso da Inter, e tirar a trinca de 3 zagueiros. Ele vai ter que tirar o Ignacio? Isso eu acho que ele não vai fazer, tá? Eu tava de início achando que ia fazer, mas depois mudei de opinião. Minha visão hoje é que o Renato gastou muito tempo para treinar esse time, e tempo em Copa do Mundo é escasso para treino, e ele vai continuar aproveitando o que ele já treinou, o time de 3 zagueiros. Agora, resta saber se o Fluminense vai querer mandar no jogo. Querer mandar no jogo com 3 zagueiros vai exigir que os laterais, Fuentes e o Samuel Xavier, participem bastante do meio de campo, subam na marcação. O Freitas tem sido um destaque em números, né? Falei disso num vídeo ontem, em relação à velocidade e à constância de corridas. Vai ter
ter que desempenhar um papel ainda mais de cobertura, considerando que o Al Hilal, se não mudar a formação, não voltar ao Altenbach, vai ter um Malcom livre, leve e solto para atacar pelo lado direito. O Malcom e o Marcos Leonardo não tiveram problemas ali para voltar a treinar, eram 2 jogadores que preocupavam a equipe do Al Hilal falando questões físicas. Esse Al-Dawsari aqui não é o Salem Al-Dawsari, que é o melhor jogador saudita da história, etc. Ele tá fora, como centroavante, um dos outros jogadores de ataque seria o Mitrovic, também não tá, né, na equipe, os dois já estão fora do Mundial. Esse Al-Dawsari é um pouquinho inferior, mas ainda assim entrega ritmo físico também, tá? Quando a gente fala disso, a gente tá falando de ritmo físico e ritmo técnico. É nítido que a defesa do Al Hilal é um dos grandes méritos deles, tá? E aí provavelmente o Al Harb, né? Nesse esquema o Al Harb sairia, jogou como meio que um ala ponta esquerda ali, né? O Tambak voltaria, o Lodge, que jogou quase que de terceiro zagueiro contra o City, voltaria como lateral esquerdo. Eu acho que é mais provável, tá? Que a equipe do Al Hilal volte ao seu esquema mais habitual, porque o City é um time muito diferente de se enfrentar do que o Fluminense volte ao seu esquema habitual. Porque o Fluminense fez um esquema que deu muito certo. O Al Hilal fez um esquema para parar o City. Fez 4 gols. Aproveitou muito isso, principalmente na parte da prorrogação. E tem um detalhe. Com a saída do Altenbach, eles tomaram vareio na bola aérea, tá? O Bono teve que fazer pelo menos 2 defesas. Teve um jogador que salvou uma bola em cima da linha, escanteio. Eles tomaram um gol de escanteio. Então, talvez eles queiram aumentar um pouquinho a estatura também, pensando na entrada da zaga. Vai ficar sempre a questão sobre o banco deles. Não é que o banco deles é cego da bola, é horrível e parece um monte de peladeiro. Não, mas o banco inteiro não é formado por jogadores que custaram bilhões de reais, né? O banco inteiro é formado por jogadores sauditas. Mas que tem um detalhe aí. Entregam uma constância física fora do comum. E isso para um jogo que vai começar às 3 da tarde aqui em Orlando, que tá um calor do cacete, ter jogadores que não têm tanto privilégio técnico no banco como eles têm, mas tem uma disposição física muito fora do normal, e vale destacar que o Al Hilal ganha do Manchester City com estocadas de velocidade e contra-ataques para frente, né? São pelo menos 3 ou 4 contra-ataques, inclusive o gol da virada saindo dessa maneira. É uma atenção que o Fluminense vai ter. Não é um jogo fácil para nenhuma das duas equipes. Isso é importante deixar claro, tá? A minha análise é principalmente essa. Não é um jogo fácil. O Fluminense achar que tá indo enfrentar um time qualquer, vai apanhar. Bem como o inverso também. Se o Al Hilal acha que eliminou o City e acabou, o Mundial já tá no colo deles e que só quem pode pará-los é o Real Madrid, que eles já empataram, que eles são o melhor time do mundo e que o Fluminense não tem qualquer capacidade técnica de parar, ou de tática, ou até mesmo física, também vão tomar taca pro Fluminense. E não é o que eu tô vendo. Tô vendo, inclusive, 2 times que estão se respeitando bastante. Essa é a questão mais tática do jogo, para a gente poder falar um pouquinho sobre o jogo de hoje à tarde, as quartas de final do Mundial de Clubes. Então é isso, tá? Vem acompanhar nossa live. Hoje pode ser um dia histórico. Vale mais de 100 milhões de reais pro Fluminense. O Fluminense chega na semifinal, vai ser assim, uma coisa que talvez nós, um pouquinho, né? Enfim, tem a idade que você tem, você talvez nunca viu o Fluminense numa projeção mundial da maneira como está tendo aqui, e com uma esperança até financeira também nessa conta da maneira como é aqui. Que hoje seja um bom dia para todo o tricolor. Esteja ligado com a gente, a partir de meio-dia a gente está ao vivo aí no horário do Brasil, 11 horas no horário daqui. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu!